Série Tecnologias que eu uso para programar web apps. Hoje nós vamos conversar sobre o front-end. Afinal, o que é um front-end dentro de uma aplicação? Front-end basicamente é aquilo que o seu usuário vê, aquilo que ele enxerga, é a interação que ele tem com o seu aplicativo, com o seu site. Ora, um front-end, como o próprio nome diz, é a parte frontal da sua aplicação. Então, toda a interação de usuário, os cliques, o menu, a informação que vai estar disponível para ele, tudo fica dentro do seu chamado front-end. E afinal de contas, esse front-end, por que ele é tão importante dentro da programação? Porque, na verdade, é a experiência do usuário. Lá dentro dele é que nós vamos colocar como que o seu usuário vai interagir com o seu aplicativo, as informações que ele vai fornecer e quais os caminhos que ele vai ter dentro da sua aplicação. Isso significa que um bom front-end entrega para o seu usuário uma ótima experiência. E aí, automaticamente, você tem um incremento de pessoas querendo utilizar o seu app, querendo trabalhar com aquilo que você construiu. E aí, uma coisa muito importante hoje a nível de front-end, ele precisa ser aquilo que nós chamamos de responsivo. Então, o que é um front-end responsivo? Ele se adapta aos diversos dispositivos que nós temos. Por exemplo, você pode ter um front-end para celular, porém esse mesmo front-end, na hora que você entra num tablet, ele é adaptado para o tamanho de um tablet. Ou na hora que você entra num desktop, ele se adapta no tamanho da tela de um desktop. Dependendo do tamanho do monitor também, monitores mais largos ou mais estreitos, você também tem uma adaptação. A isso dá-se o nome de front-end responsivo, ou seja, você escreve um código e ele se adapta, ele responde aos diversos tamanhos, aos diversos formatos que você tem dentro da web para você trabalhar. E isso é muito importante, porque afinal de contas, você garante aí uma redução da escrita de código. E isso para você é importante como programador. O que nós utilizamos para fazer front-end? Basicamente, a tecnologia ela é HTML, CSS e JavaScript. E por quê? Porque isso é um padrão. Todo navegador utiliza HTML, CSS e JavaScript. É um padrão dos navegadores. Temos versões diferentes, recursos diferentes, dependendo do navegador, da versão e do tempo que ele foi lançado. Porém, o padrão da indústria ele preza por manter esta compatibilidade, ou seja, à medida que vai se atualizando os recursos de HTML, CSS, JavaScript, os navegadores também vão acompanhando isso. Além do padrão, também nós temos a questão da flexibilidade. Por quê? Porque através desses três conceitos, né? Podemos chamar o JavaScript de uma linguagem de programação, podemos chamar o HTML de marcação, uma linguagem de marcação, e no caso do CSS é uma folha de estilo, estilo em cascata. Isso dá o quê? Flexibilidade para você, de você construir as suas aplicações. Esta flexibilidade é importante porque você consegue, através desses três elementos juntos, produzir algo de extremo valor para os seus clientes, para os seus consumidores do seu web app. E também uma questão super importante é a curva de aprendizagem. Por quê? Porque quando nós utilizamos esses três elementos no front-end, nós já temos um deles previamente estudado, previamente aprendido, que é o caso do JavaScript, que você também pode utilizar ele no back-end, ou seja, o JavaScript aí seria a sua linguagem de programação universal, tanto para front-end quanto para o back-end. E o importante também é que a curva de aprendizagem, o material disponível na internet, os recursos que você tem para aprender são extremamente ricos e em grande quantidade disponíveis, muitas das vezes de forma gratuita. Ou seja, aprender hoje HTML, CSS, JavaScript é uma coisa bacana, prazerosa e que te traz um grande benefício como programador. E o que você precisa para começar? Basicamente, o que nós vamos precisar é de uma IDE. Zanata, qual ideia você recomenda? Eu recomendo você trabalhar com o VS Code, extremamente simples, extremamente flexível. Você baixa ele no seu equipamento. O equipamento não precisa ser muito potente, a princípio, né, para você programar com a parte do front-end, com a parte básica. Você consegue, numa máquina, num equipamento mediano, você consegue programar muito bem. Consumo de memória dele é tranquilo para esse tipo de aplicação e você consegue desenvolver de uma forma bastante satisfatória algo incrível na experiência do seu usuário.
Vamos dar uma olhada agora num código simples, num Hello World, de como que você coloca o HTML, CSS e JavaScript para funcionar a partir do VS Code. Para você iniciar, então, recomendo que você baixe o Visual Studio Code, que é a sua IDE, ou seja, seu ambiente de desenvolvimento. Ele é free, você pode baixar e utilizar sem nenhum tipo de pagamento. O produtor desse produto é a Microsoft e ela tem um produto open, ou seja, um produto que você pode utilizá-lo sem fazer nenhum tipo de pagamento de licença para ela. E aí esse Visual Studio Code aqui, é importante também dizer que existe o Visual Studio e o Visual Studio Code. O que eu estou dando de exemplo para você é o Visual Studio Code. E aqui no code visualstudio.com/download você tem aqui a versão Windows, Linux ou Mac. Fica à vontade para você escolher a sua melhor plataforma de desenvolvimento. Zanata, qual a melhor? Na minha cabeça, no meu conceito, é aquilo que você está mais habituado. Está habituado com Windows, começa a programar dentro do Windows. Está habituado com Linux, comece dentro do Linux, Mac e assim por diante. Por quê? Pela sua curva de aprendizagem. Ou seja, quanto menor a sua curva de aprendizagem, melhor para você. Já que você tem a base do sistema operacional, então começa por aquele sistema operacional que você está acostumado a trabalhar. Uma vez que você baixa o Visual Studio Code, aqui eu vou te dar um exemplo criando dentro do Windows, né, o ambiente que eu escolho, um Hello World. Dentro dessa pasta, eu abro ela com o Visual Code, com o Code. Ele cria um atalho para você dentro do menu de contexto. No ato da instalação você consegue fazer isso. E aí nós vamos estar criando aqui o nosso primeiro programa, né? Nossa primeira página, index.html. Zanata, isso é um programa ou é uma página? Isto é uma página, um HTML, que roda dentro de um navegador e existe aqui dentro o código de programação em JavaScript. Nós vamos ver como é que nós fazemos isso. Então, ou seja, ele também é um programa, embora seja encarado como uma página. O Web App é isso, ele roda dentro do navegador. Então, tudo que nós vamos fazer, nós vamos estar utilizando tecnologias que rodam nos navegadores, trazendo para nós o benefício da nossa aplicação rodar em qualquer lugar que um navegador esteja disponível. Praticamente, a maioria dos dispositivos hoje possui um navegador e a maioria dos dispositivos que são lançados possuem navegador embutido. Para quê? Para facilitar exatamente a navegação pela internet. Então, aonde tiver navegação de internet, qualquer dispositivo que navega na internet, a nossa aplicação, sendo web app, ela vai rodar. E aqui no caso nós vamos colocar, vamos abrir com HTML, ela é uma linguagem de marcação, ou seja, estou marcando que eu estou começando o HTML, estou marcando que eu estou começando o corpo, e aqui eu escrevo Hello World. O que eu tenho aqui? Um escrito na minha tela, quando eu executo, basicamente aqui, olha, muito simples, posso escolher inclusive se eu quero Chrome, Edge ou uma extensão de HTML para rodar. Aqui especificamente vou estar rodando através do Chrome, ele vai abrir o meu arquivo e vai mostrar para mim Hello World. Esse aqui seria um exemplo de código HTML. Zanata, e o CSS? Simples, eu posso escrever ele num arquivo separado, incorporar aqui ou aqui dentro. Como nós estamos começando, nós vamos escrever ele aqui dentro. Então agora eu vou determinar o CSS para o body, que é esse corpo onde nós colocamos a palavra Hello World. E agora eu não quero mais escrever Hello World dessa maneira, eu quero incrementar, eu quero algo diferente, eu quero estilizar. Então eu vou mudar aqui a família da fonte e vou colocar aqui o Franklin. Vou colocar aqui o tamanho da fonte, vamos colocar ele como extra largo. E vamos colocar também o peso da fonte como Boulder, que seria uma fonte mais espessa. E aí eu tenho este resultado. Então aqui eu acabei de fazer o quê? Construir um HTML e já coloquei um CSS, já fiz a mudança. É assim que os web apps são construídos, é assim que os web apps são personalizados, né, e estilizados dentro da internet. Também nós temos aqui agora nós vamos para um código, né? Então aqui nós vamos para um código de script, que é o JavaScript. Aqui nós vamos colocar uma função olá flick. Esta função, ela exibe na tela um olá flick cursos. E aí essa função agora, ela tem que ser chamada. Como que eu vou chamar essa função? Simples. Eu vou chamá-la dentro de um button input
input type igual a button, value, clique aqui. E agora, dentro desse botão que eu estou chamando aqui, se você visualizar na sua tela, ele vai aparecer um botão aqui, olha, clique aqui. E este botão, agora eu preciso de uma ação para ele. Como é que eu faço? Então, aqui eu disse que eu estou fazendo um input do tipo botão, com o valor clique aqui, e na hora que meu usuário clicar clique, eu executo um olá flick, que é exatamente o nome desta função que nós criamos aqui. Então, a partir de agora, eu faço um refresh e na hora que eu clico em clique aqui, ele aparece para mim, olá, Flick Cursos. Esse é um exemplo de como que você faz para programar em HTML, CSS e JavaScript. Para começar, baixa o VS Code e você já consegue começar a sua programação. É a primeira parte das tecnologias que eu uso para programar os meus web apps. Existem frameworks que vão facilitar o nosso trabalho. Nós não escrevemos tudo em CSS, JavaScript, existem frameworks com muita coisa pronta e ao longo dessa série eu vou mostrar tudo para você, como que eu desenvolvo as minhas aplicações. Até lá!